Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Famílias de Quilombo na zona norte da cidade reclamam da falta de redes de água e luz. Assunto foi tema da Comissão de Habitação. Câmara aprova orçamento municipal para 2023. Proposta também contempla mais de 500 emendas impositivas. E ainda, vigilância em saúde, realização de captura e alerta sobre cuidados com o escorpião amarelo. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Porto Alegre é a capital com o maior número de quilombos urbanos no Brasil. Ao todo, são 8 comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares. Uma delas é o Quilombo dos Machado, no bairro Sarandi, zona norte da cidade. A comunidade reclama da falta de serviços básicos, como redes de água e luz. A situação das quase 200 famílias que vivem na ocupação foi abordada na Comissão de Habitação nesta terça-feira. A área na qual o Quilombo dos Machado se instalou há mais de 10 anos pertence a uma empresa privada. Um processo de reintegração de posse foi movido pela proprietária, mas a justiça suspendeu. O motivo é que o caso aguarda análise do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, um dos órgãos que, junto com a Fundação Palmares, é responsável por certificar os territórios quilombolas. No encontro da COTAB desta terça-feira, vereadores e membros da Defensoria Pública, órgão que assiste os quilombolas, cobraram da Prefeitura e da CE Equatorial, concessionária responsável pela distribuição de energia, ações para regularizar os serviços essenciais na comunidade. Segundo o Executivo, por se tratar de um povo tradicional, a gestão municipal pouco poderia fazer, uma vez que seria competência federal. Outro problema relatado foi o fato de a comunidade estar localizada numa área privada, o que poderia gerar ações indenizatórias contra o município. Esse caso do Quilombo dos Machados é um caso muito específico, né? Como a comunidade se autodeclarou quilombola, esse processo de regularização ele não é analisado no âmbito do município, ele é analisado no âmbito do INCRA, com o parecer da Fundação Palmares. Ao município cabe garantir os serviços básicos àquela comunidade. Por parte da Secretaria de Habitação, nós temos pouco a agir nesse momento, mas a Prefeitura pode sim agir através do Departamento Municipal de Águas e Esgoto, que precisa de segurança jurídica, ou seja, saber que o atual proprietário daquela área, que é o Grupo Sonai, antigo proprietário da Rede Big, não vai acioná-lo caso instale as redes lá dentro. Nós estamos aqui entre um conflito de direitos. O direito de propriedade, que está sendo discutido na justiça entre o Sonai e essas famílias que ocuparam, e o direito à água, que obviamente é um direito universal que assiste a cada uma dessas famílias. O representante da CE Equatorial afirmou que a colocação da rede de energia está prevista para ser concluída até o segundo semestre do ano que vem. A pauta foi proposta pela vereadora Karen Santos, vice-presidente da comissão. Nós encaminhamos novamente uma reunião com a CE para repactuar os prazos que a gente debateu hoje aqui na reunião junto à comunidade. Já foi feito o levantamento, cadastramento, a priori também a elaboração do projeto para instalação da energia elétrica regular. Ou seja, vamos fazer esse retorno presencial junto com o Ministério Público Federal, da Defensoria, CE Equatorial e os vereadores aqui da casa. Em relação ao DEMAI, nós ficamos de estudar a situação jurídica do processo de titulação do quilombo junto ao INCRA, o Ministério Público Federal, e buscar um mecanismo jurídico que dê segurança para o DEMAI, né? A área ainda não está regularizada, ainda não está titulada enquanto quilombo, e a gente precisa dar uma segurança para o Departamento Municipal de Água e Esgoto estender a rede e garantir o fornecimento de água. Então a gente vai ter que buscar um mecanismo jurídico nesse sentido, e houve disposição por parte da Procuradoria do DEMAI nesse sentido. A pista de skate no trecho 3 da Orla do Guaíba é de uso exclusivo para a modalidade. Porém, ciclistas têm utilizado o espaço e isso vem gerando discussão nos últimos dias. O assunto foi debatido nesta semana na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, aqui do Legislativo.
Uma abordagem da Guarda Municipal de Porto Alegre a um ciclista repercutiu nas redes sociais no início de novembro. Nas imagens gravadas pelas testemunhas é possível ver o momento em que o rapaz foi detido e algemado por estar utilizando uma bicicleta na pista de skate da Orla do Guaíba, o que é proibido pela prefeitura. O que houve foi uma barbaridade. A Guarda Municipal praticamente torturou aquele ciclista. Isso não é possível, não é admissível. Nós vimos no vídeo. E nós não vamos aceitar. Portanto, horário para a prática do skate, queremos muito incentivar um esporte que é olímpico, também o ciclismo é olímpico, também nós queremos que a juventude toda tenha essa alternativa. O espaço é público, foi conquistado com o dinheiro de todas e todos, inclusive deles. O trecho 3 da Orla do Guaíba segue sendo palco de polêmica entre skatistas e praticantes do BMX Freestyle. O esporte é uma prática de corrida de bicicletas em pistas esportivas. Ele começou a ser praticado nos anos 60 na Califórnia. A gente ainda preza por todos os esportes urbanos que são considerados radicais andarem juntos, porque eles vêm de uma cultura lá da década de 70 de andarem junto na rua, entendeu? Qual é o sonho, então, para vocês hoje em dia? É todo mundo poder andar junto. Segundo o decreto de outubro de 2021, que regulamenta o uso das quadras esportivas do trecho 3 da Orla do Guaíba e suas áreas esportivas, a pista de skate é de uso exclusivo da modalidade. Conforme as regras, o espaço só pode ser liberado para outras atividades mediante certificação das federações correspondentes com a homologação da administração municipal. A Secretaria já foi a Curitiba olhar alguns modais ali de pista, de BMX, que pudessem se adequar a Porto Alegre. Está se trabalhando nesse sentido, na melhoria aos poucos. A gente sabe que ao tempo, ao planejamento, ao recurso, à burocracia, e a ideia é que se houver a concessão ali, haja também como contrapartida uma pista de BMX para também favorecer essa parte dessa gurizada aí que pratica, que são atletas, que também merecem um espaço justo. Né? Enquanto a pista exclusiva para os ciclistas não sai do papel, a proibição para a prática na mega pista de skate permanece valendo. O presidente da comissão, o vereador Roberto Robaina, pediu uma mudança na conduta da Guarda Municipal com os atletas de outros esportes. O parlamentar disse que ainda vai conversar com os skatistas para saber impressões deles sobre o uso do espaço por ciclistas. Nós temos agora um segundo momento de negociação direta dos ciclistas, dos skatistas, com os órgãos municipais que representam as áreas afins, que é a área do esporte e a área da segurança. E aí sim, acho que teremos skatistas, ciclistas, governo municipal, vereadoras e vereadores presentes, podemos chegar a um acordo mínimo, pelo menos por um tempo. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente tratou nesta semana sobre o projeto do Legislativo que dispõe sobre a publicidade no mobiliário urbano da capital, nas proximidades da Orla do Guaíba. A proposta é de autoria da vereadora Mônica Leal. A parlamentar explicou que a ideia de trazer o projeto para o debate na comissão foi com o objetivo de apresentar esclarecimentos sobre a matéria. O texto altera a lei sobre a publicidade no mobiliário urbano. A legislação proíbe este tipo de veículo de divulgação a menos de 100 metros do Guaíba. O projeto da vereadora, no entanto, assegura esta possibilidade, mas apenas para estruturas pré-existentes, com distanciamento regulamentar e com divulgação de serviço de utilidade pública entre o rol de comerciais privados. O que eu estou fazendo aqui, a lei será mantida, eu estou só alterando para classificar os veículos de comunicação, ou seja, sempre resguardando o cuidado com o meio ambiente e com a poluição também, né? Possibilitando que o elemento já existente, como exemplo, daria o muro da Mauá, e também paredes cegas de edifícios, eles possam receber esses veículos de comunicação dentro da lei, e respeitando a metragem, né, a menos de 100 metros do Guaíba, pode existir esses painéis de propaganda, quando, de novo, já existe o exemplo, o Muro da Mauá. E, então, qualquer outra propaganda diferente, como postes ou painéis criados
não é permitido. E no início da semana, em sessão extraordinária, na manhã de segunda-feira, os vereadores aprovaram a proposta de lei orçamentária anual para 2023. Além das despesas e receitas previstas pelo Executivo, a Câmara também votou favorável a 572 emendas impositivas, que juntas totalizam 55 milhões de reais. A LOA é baseada na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, ainda em outubro, foi apreciada pelo Legislativo e sancionada pelo prefeito Sebastião Melo. Para 2023, entre receitas e despesas, o Executivo projeta um orçamento na casa dos 10,58 bilhões de reais. No plenário, a proposta de lei orçamentária anual foi aprovada com 23 votos a favor e 10 contrários do bloco de oposição. Conforme a bancada, políticas públicas importantes como o acolhimento às mulheres, o combate à fome, a educação e as propostas na área da saúde não receberam os recursos que deveriam. Programas importantes, como por exemplo a ampliação das escolas da educação infantil. Nós temos hoje um déficit de 5.600 vagas. Quantas ele vai reformar, construir? Não se tem nada, claro isso. Nós temos cobertura na área da saúde de 70% da atenção básica, 30% está em descoberto. Ele vai construir alguma unidade de saúde? Nós temos uma falta de servidores em todas as áreas. Ele fez algum concurso público? Não. Então o governo está perdido, ele não sabe, na verdade, aonde ele vai destinar e acaba fazendo superficialmente na peça orçamentária, destinando recursos aqui e acolá. Então a gente vê uma priorização de não cobrança de impostos, ISSQN, IPTU, recursos que faltam, porque a principal justificativa do governo para não acatar as nossas emendas é que não tem recursos. E a gente vem denunciando que existe uma lista milionária de devedores, né? Inclusive o Ronaldinho Gaúcho é um dos maiores devedores de IPTU do nosso município, e são recursos que fazem falta na hora da gente discutir as prioridades para o ano de 2023. A gente não está conseguindo ter margem nenhuma para conseguir avançar nessa discussão da onde tem que vir os recursos e quais são as prioridades dos recursos que estão previstos desde já. Para os vereadores que fazem parte da base do governo na Câmara, os gastos previstos na LOA estão de acordo com a previsão de arrecadação financeira planejada pela Prefeitura. Olha, mediante o orçamento que é escasso, né, o Executivo está fazendo o melhor para a população de Porto Alegre. Nós apresentamos emendas, né, no orçamento, e também temos as emendas impositivas, que dá em torno de 1.400.000. Então, eu acho que o vereador que está comprometido realmente com uma causa, usou as suas emendas impositivas e apresentou um diálogo com o governo, né, dentro das pastas, para ter as políticas que são necessárias. O gestor público não pode gastar mais do que arrecada, sob pena de criar dificuldades para o seu próprio governo e para o seu sucessor e, em consequência, para toda a população. As áreas sociais foram enormemente contempladas. A área social como um todo recebeu um aumento de 10% do orçamento em relação ao ano passado. Portanto, esse é um orçamento equilibrado, exequível, sério, responsável e também priorizando aquelas áreas onde a população carente mais necessita. Também incluídas na LOA, as emendas impositivas são indicadas pelos vereadores e colocadas em prática pelo Executivo Municipal. Elas contemplam recursos destinados para diferentes áreas ou instituições. Para 2023, a Lei Orçamentária Anual passa a contar com uma nova modelagem na forma de indicação e valores encaminhados pelos parlamentares. Para o ano que vem, o Executivo apresentou 3 mudanças essenciais na composição da LOA, a Lei Orçamentária Anual. A primeira determina a limitação de 20 emendas impositivas para cada vereador. A segunda alteração fixa em R$20 mil o valor mínimo de cada emenda. Já a terceira regra institui a necessidade da demonstração de um plano de trabalho junto à apresentação da emenda impositiva que for sugerida por cada integrante do Legislativo. Para o ano que vem, cada um dos 36 vereadores dispõe de uma verba de R$1.400.000 para indicar em forma de emendas impositivas. Metade delas precisa ser reservada ao setor da saúde pública municipal. Bom, agora aqui no Jornal da Câmara vamos trazer um alerta importante no que diz respeito ao surgimento de escorpiões amarelos na cidade.
Vamos conversar com o diretor da Vigilância em Saúde do município, Fernando Ritter. Diretor, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado, uma satisfação poder estar aqui falando e alertando a população sobre este problema de saúde pública aí, escorpião amarelo, que tem a circulação em Porto Alegre já desde 2001. E só neste ano nós já fizemos mais de 452 capturas em 5 bairros diferentes, principalmente, né, no bairro Centro Histórico. Depois nós temos também lá na Mário Quintana, são os 2 locais que nos preocupa mais, a gente tem encontrado mais, mas também temos no Menino Deus, também temos no bairro Anchieta e também na Zona Norte ali, Passo Areia. Certo. Na noite de terça-feira, diretor, a Vigilância realizou uma ação de captura na área central. Que balanço dá para se trazer? Como é que foi a avaliação dessa atividade ali? Ontem nós fizemos uma ação, tá, onde nós capturamos aí mais de 40 escorpiões. Lembrando que esses escorpiões eles têm um habitat muito comum ali na região central, que são a parte dos esgotos, a parte da fiação, tanto de telefonia quanto de rede elétrica. Também, como nós temos muitas casas antigas, onde tem frestas, buracos, que são locais onde eles costumam se esconder e eles têm um hábito noturno, né? Então é mais comum a gente poder observar à noite, tanto é que nós, hoje, vamos com o auxílio de uma lanterna especial, com uma luz azul, para a gente poder identificar. Lembrando que o uso de inseticida só piora a situação, porque eles acabam agitados e não tem nenhum inseticida que encontra-se no mercado, que a gente possa ir numa loja comprar, que vai eliminar o escorpião. E o escorpião ele tem aí uma durabilidade de aproximadamente 4 a 5 anos, e ele, infelizmente, ele tem capacidade de auto se reproduzir, tá? E uma fêmea, que são só escorpiões fêmeas que a gente tem, ela consegue ter 20 filhotes 2 vezes por ano, e em 9 meses esses próprios filhotes já conseguem se auto-reproduzir. Então a gente está preocupado muito com isso, e a gente precisa fazer um enfrentamento para a gente eliminar o habitat, esses locais frescos, escuros, com frestas, parede. E lembre, o escorpião amarelo, ele se alimenta de barata principalmente, tá? Grilos e insetos, mas barata é fundamental. E a gente sabe que a barata, ela está circulando aí na nossa cidade, especialmente em locais onde a gente elimina lixo, deixa as coisas jogadas ao chão. Então, cuidados de manter sempre limpas as áreas externas, internas de residências, livres de lixo e entulhos, limpar os terrenos, eliminar baratas, vedar ralos, caixas de gordura, tanques, pias, manter as paredes rebocadas, isso é fundamental. Certo. Diretor, como é que a população também pode ajudar nesse sentido, né? E mais do que isso, que alerta se pode fazer à população no momento que avistar um destes escorpiões, né? Seja, enfim, no centro ou no seu local de residência, o que fazer? É importante as pessoas tomarem cuidado, tá? Esse escorpião, para eliminar, a gente tem que matar eles, tá? E quem não se sentir encorajado para fazer isso, a gente não recomenda, tem que estar usando um calçado bastante resistente para fazer isso. Ligar para o 156 da Prefeitura de Porto Alegre, fazer a identificação, a localização, que nós vamos mandar uma equipe lá para poder fazer a identificação, a captura e a tentar eliminar esse processo. Mas, fundamentalmente, é necessário que as pessoas se conscientizem dos cuidados, porque se ele está ali é porque a gente deixou um habitat adequado para eles. Eles se adaptam muito bem a esse meio. Então, eliminar lixo, limpar as caixas de gordura, cuidar muito com relação ao uso de calçados, olhar antes da gente colocar o pé. Lembrando que a população que está mais vulnerável a isso são as crianças e os idosos, geralmente pessoas com imunidade baixa. Elas podem, ao momento de ser picada pelo escorpião, poder ter uma evolução muito rápida, inclusive a óbito. Então, quando isso acontecer, geralmente a pessoa vai ter uma dor muito localizada, irradiada para todo o corpo, e dificilmente a gente vai localizar o ponto da picada. Procurar imediatamente o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, que lá nós temos o soro específico para escorpião e precisa ser tomado imediatamente. A gente sabe que no Brasil a gente tem anualmente casos de óbitos de escorpião, e em Porto Alegre a gente não tem tido história recente disso.
porque a gente tem trabalhado muito com relação ao alerta e procurar o serviço de saúde imediatamente. A gente tem um tempo para a gente poder aplicar esse soro sem que ele possa prejudicar aí uma parada cardiorrespiratória e a pessoa, infelizmente, ir a óbito. Certo. Bom, durante a entrevista a gente está acompanhando também imagens, né, da captura que foi feita na noite de terça-feira, para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando aqui em relação aos escorpiões amarelos. Diretor, esse número que o senhor colocou e dessa crescente dos escorpiões amarelos aqui na cidade, tem uma causa mais específica e mais do que isso também, esse período agora de calor mais intenso, isso contribui para a proliferação? Com certeza, esse momento de aumento de temperatura é muito mais propício para a gente poder identificar os escorpiões, né? Ele tem um hábito noturno, no inverno ele costuma ficar recluso dentro do seu habitat normal, lembrando que ele pode ficar inclusive 4 meses sem alimentação, então durante o inverno ele praticamente dá uma hibernada. E no verão ele acaba saindo. Lembrando que as pessoas também no verão acabam descuidando com relação à eliminação de lixos, de restos de alimentos. As pessoas acabam propiciando com que ela saia. E as baratas também, que é o principal alimento delas, também estão circulando com mais facilidade e isso propicia. Então é importante que as pessoas, ao identificar o escorpião, de novo, né, reforçar de entrar em contato com o 156 da Prefeitura de Porto Alegre e se identificar e dizer o endereço onde esse escorpião foi localizado para a gente mandar uma equipe e poder fazer a ação aí de tentar eliminar esse escorpião. Lembrando que eles têm uma alta capacidade de reprodução e isso facilita muito. Então, durante o inverno ele está ali fazendo o seu processo de crescimento dos filhotes e agora no verão eles estão famintos procurando alimento. Então, vamos eliminar aí a chance deles terem as baratas, restos de comida, caliça, lixo, entulho, e aí vai propiciar aí a gente poder diminuir esse quantitativo de escorpiões que existe aqui já na nossa cidade. Tá certo. Diretor Fernando Ritter, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Câmara, muito obrigado pelos alertas aí à população. Um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço e estamos, como Vigilância e Saúde, Secretaria de Saúde, sempre à disposição da população de Porto Alegre para ajudar e eliminar aí qualquer risco, internação ou óbito desnecessário em função do escorpião amarelo. Tá certo. Mais uma vez agradecendo ao diretor de Vigilância em Saúde do município, o diretor Fernando Ritter, trazendo esse alerta importante à população aqui de Porto Alegre. Bom, o Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!